Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de gestão de portfólio com Python, iremos ver agora um pouco mais sobre a característica do desvio padrão, tá? E como visualizar isso graficamente. Então vamos lá. Vamos explorar um pouquinho mais o termo do desvio padrão. Então, desvio padrão, conforme eu comentei anteriormente, é uma expressão do quantos retornos estão variando em relação à média, ok? Tanto positivo quanto negativamente, ok? Quando nós temos os retornos graficamente, né, distribuídos dentro de um histograma, e eles têm esse formato parecido aqui, ó, com a distribuição normal, nós podemos fazer algumas inferências, né, em relação ao quanto que ele varia. Dentro de uma distribuição normal, nós temos aqui ó, que 68,3% dos dados eles estão concentrados entre um desvio e menos um desvio, né, padrão. Tá? Aqui no meio nós temos a média, ok? 95,5% dos dados então estão entre dois desvios, tá? E 99,7% então estão entre três desvios. Na realidade são, né, 6 desvios, porque são positivos e negativos. Entretanto, se o ativo ele tem esse comportamento, né, normal, como nós vamos ver ali no gráfico do histograma, nós podemos já fazer algumas inferências aqui sobre até onde, né, esse prejuízo ou esse lucro que essa ação dá pode chegar. Outra medida interessante que nós temos é a semivariância. Outra medida interessante que nós temos é o que nós chamamos de semivariância. Tá? Semivariância é aplicada no mercado financeiro de uma maneira um pouquinho diferente. Nós olhamos para o lado que a gente chama do downside risk, ou seja, quanto está variando, tá, a parte da perda dos retornos, ou seja, os retornos que são menores que zero, o que nós chamamos de loss, né, a perda, qual que é a volatilidade da perda. Então, essa é uma medida interessante também para nós observarmos dentro do lado de perder dinheiro, quão turbulento está funcionando aquilo ali. Tá? Vamos ver isso daí em Python que vai ficar um pouquinho mais claro na prática. Muito bem, pessoal. Analisando, vamos retomar aqui no código. Tá? Então, vamos plotar em um histograma como estão os retornos aqui para nós vermos como que eles se comportam. Tá? Então, Itaú retornos.plot.hist e vamos colocar 60 bins aqui, que é o número de barras, tá? Que ele vai distribuir a frequência. Então, muito bem. Olha aqui a carinha do histograma, tá? É uma distribuição da frequência dos retornos. Então, aqui eles estão variando entre 10% positivo e até um pouco mais de menos 10%, tá? Ele lembra um pouco a cara da distribuição normal, né? Mais para frente a gente vai ver que talvez tenha uma distribuição diferente que possa se ajustar melhor aqui, tá? Mas partindo do princípio que ele está bem próximo da distribuição normal, né? Nós já podemos começar a fazer um pouco de inferência aqui, né? Então a gente consegue ver até onde vão as perdas, até onde vão os ganhos, onde estão concentrados a maior frequência dos retornos. Ok? Então vamos partindo agora para a semivariância. Tá? Primeiro, vamos calcular a semivariância. Então aqui eu vou criar uma variável chamada semivariância underline std, standard deviation. Tá? Então np.std igual a gente calculou lá atrás o desvio padrão dos retornos. Só que vamos fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Itaú retornos, chamando, né, a coluna Itaú somente dados menores do que zero. Ok, vamos printar. Já vemos aqui que subiu bastante, né? A gente estava falando de 0.022 de desvio padrão dos retornos como um todo. E agora, se a gente for olhar só a parte do loss, a gente está com 0.49. Vamos dar uma olhada como fica o gráfico. Então, primeiro aqui vamos criar um data frame chamado semivariância. A gente vai ter somente os retornos abaixo de zero. Vou plotar isso daqui. Olha só.
ele é justamente essa parte aqui, ó, menor que zero, é exatamente esse gráfico aqui. Ele está totalmente, né, agora concentrado aqui na parte da direita, mas a gente consegue ver um pouco melhor como é que está somente a distribuição de frequência das perdas, tá? Por que é importante olhar para o lado da perda, né, quando nós estamos avaliando o ativo? Para você primeiro saber, né, qual que é a profundidade dessa piscina que você está entrando, né? Saber até onde, historicamente, né, dado o histórico que você está avaliando, até onde, até quanto você pode perder e, principalmente, quando você está perdendo, qual que é a maior frequência. Aqui a gente vê que, na maioria dos casos, estamos falando aqui de no máximo 4% de queda no diário, né? Então, essa começa a dar as primeiras noções para a gente entender mais lá na frente as ferramentas de gestão de risco, nós vamos falar mais para frente, tá? Da questão de quantificar perdas. Ok?